Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História. Vamos ver o que nós temos para a nossa aula. A aula é de número 40, que tem como título Extra, 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 os cabanos ocuparam o poder. O objeto de conhecimento é as revoltas regionais, a cabanagem. Vamos para a nossa aula? Independente, mas nem tanto. O fato de o Brasil ter conquistado sua independência não significa ou não significou que a massa da população mais pobre tenha conquistado a sua. Por que isso? Porque o Estado brasileiro, surgido com a independência em 1822, deixou de fora, deixou de lado uma grande massa de trabalhadores empobrecidos, negros, escravizados, indígenas, né? E muitas províncias também, as províncias mais periféricas, ficaram alheias, né, ao poder central, certo? Muito bem. A elite brasileira optou por uma política conservadora, calcada no escravismo, ao mesmo tempo que era a base da estrutura de privilégios, que também era o pilar da economia nacional. O Brasil se tornou independente, mas a estrutura econômica, a estrutura de poder continuou igual, né? Então, o 7 de setembro não trouxe mudanças significativas à nova nação, né? Surgida com o grito do Ipiranga. Por quê? Porque persistiram, primeiro, a dependência econômica em relação à Inglaterra, né? O Brasil era totalmente dependente, tinha uma economia dependente do capital estrangeiro, continuou com essa dependência, tinha uma produção nos mesmos moldes do modelo colonial, era uma agricultura monocultora. O que é isso, professor? O que é a monocultura? A monocultura é a produção de um produto só. Por exemplo, o Brasil começou produzindo cana-de-açúcar, né? Depois café, depois... então o Brasil continua ainda com essa política monocultural, né? Isso continuou na época da independência com essa política monocultural. Uma economia escravista, isto é, a mão de obra produtora era, na sua maioria ou na sua totalidade, de escravos, e uma economia exportadora, né, voltada para o mercado externo, certo? Uma aristocracia escravista e conservadora, né, aqueles que comandavam o poder, os aristocratas, eram escravistas e conservadores, né? Uma sociedade caracterizada pela supremacia da elite agrária. Então, só se pensava, né, na agricultura, e isso faz com que o país vá se atrasando cada vez mais, certo? Período regencial. Do que se trata? Foi um período de 10 anos que vai da abdicação do trono brasileiro por Dom Pedro I, em 1831, até o chamado golpe da maioridade, quando seu filho, Pedro de Alcântara, assume o governo do Império Brasileiro em 1840. Durante essa década, o Império foi governado por regentes, né, que eram pessoas ou grupo de pessoas que governavam o país, certo? Muito bem. Nesse período, passamos por 4 regências. A primeira, chamada Regência Trina Provisória, eleita em 1831, formada por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, que era representante das tendências liberais. Depois, José Joaquim Carneiro de Campos, representando os conservadores. E Francisco de Lima e Silva, que era militar e tinha a função de ser ali o fiel da balança, né, o equilibrador do processo. Depois, nós tivemos a chamada Regência Trina Permanente, que vai de 1831 até 1835, formada por Braulio Muniz,
que era um deputado e representava a região norte. Costa Carvalho, também deputado, representando a região sul. E Francisco de Lima e Silva, que veio da regência anterior, aqueles lá que vocês lembram que era o equilibrador, né, do negócio. Depois nós tivemos aí a regência Una de Feijó, que foi de 1835 até 1837. Feijó é eleito, mas enfrenta uma forte oposição política e algumas revoltas que agitaram o Brasil. Não conseguindo debelar as revoltas e sem apoio político, renunciou em 1837. E nós vamos ter mais uma regência, que é a regência Una de Araújo e Lima, que vai de 1838 até 1840. Ele foi eleito, Araújo Lima, para governar até 1842, mas vai cair antes, com o chamado golpe da maioridade, que aconteceu em 1840, que que põe fim ao período regencial e deu início ao chamado Segundo Reinado, com Dom Pedro II à frente do Império. Muito bem, vocês viram que nós falamos que durante o período regencial, o Brasil passou por muitas revoltas, não é isso? Uma dessas revoltas aconteceu aqui na região amazônica, foi o movimento da cabanagem. Vamos conhecer a cabanagem? As revoltas regionais, a cabanagem. No período regencial, que foi de 1831 até 1840, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II, o país passou por grandes revoltas e agitação popular. A revolta dos cabanos, ocorrida na província do Grão-Pará, é uma dentre muitas dessas agitações. O movimento conhecido por cabanagem foi a rebelião dos grupos excluídos e marginalizados, negros, indígenas, mestiços e brancos empobrecidos, que viviam à margem dos rios em cabanas, mas que também tinha a participação de membros da elite local insatisfeita com o governo imperial. A cabanagem, pode-se dizer, foi um prolongamento das rebeliões nativistas que tiveram início com a independência. Cabanagem, o povo no poder. Em 1835, Bernardo Lobo de Souza, presidente da província, lançou uma ação repressiva de recrutamento para as forças militares do governo. A repressão imposta sobre a população pelo presidente da província deixou o pessoal um pouco revoltado. E aí, Félix Antônio Clemente Malcher e Francisco Vinagre organizam o povo da capital e do interior no movimento armado que consegue derrotar as forças oficiais e assumir o governo do Pará em 1835, na pessoa de Malcher. Porém, Malcher, assumindo o poder, ele vai trair os companheiros, jurando fidelidade ao imperador. Por isso, ele foi assassinado por Antônio Vinagre, que deu posse a Francisco Vinagre, seu irmão, que também traiu o movimento, ajudando as tropas regenciais. Então, nós vamos ter um novo personagem nesse movimento dos cabanos, que é Eduardo Angelim. Eduardo Angelim se destaca à frente da liderança do movimento, consegue derrotar John Taylor, que é um oficial britânico, mercenário, que trabalha, que luta em nome da regência. Assume o governo e instala um governo republicano no Pará. Então, Angelim aí se torna o presidente da província. Angelim, apesar de sua liderança junto às camadas populares, não tinha apoio político, o que leva a uma instabilidade política que favoreceu as investidas do poder imperial até conseguir derrotá-lo e tomar de volta a capital para o poder regencial. Eduardo Angelim e Antônio Vinagre se refugiaram no interior, onde conseguiram apoio de parcela da população, de onde resistiram bravamente até 1840, quando finalmente
o movimento dos cabanos foi definitivamente derrotado e tivemos aí um saldo de mais de 40 mil mortos. E assim, finalizamos o nosso contraturno digital sobre as revoltas regionais à cabanagem. Vamos agora para o nosso Aplicando. Vejam lá o que nós trouxemos para o nosso Aplicando. No período regencial, que foi de 1831 a 1840, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II, o país passou por grandes revoltas e agitação popular. A revolta dos cabanos, na província do Grão-Pará, é uma dentre as muitas que ocorreram no país. Entre os motivos que levaram à rebelião dos cabanos, podemos assinalar: letra A facilidade de diálogo entre as elites provinciais e o governo imperial. Letra B, a vida abastada que os cabanos levavam na província. Letra C, a situação de miséria e abandono vivida pela população paraense. Letra D, o apoio do governo imperial aos trabalhadores do campo. Vamos então para o nosso gabarito. Vejam lá. Vimos que no período regencial, de 1831 a 1840, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro II, o país passou por grandes revoltas e agitação popular. A revolta dos cabanos, na província do Grão-Pará, é uma dentre as muitas que ocorreram no país. Certo? Entre os motivos que levaram à rebelião dos cabanos, podemos assinalar, então, a letra C, a situação de miséria e abandono vivida pela população paraense. Vamos ver o nosso gabarito comentado? Vejam lá. O que motivou a organização e luta dos negros escravizados, indígenas e pobres, conhecidos como cabanos, foi a situação de abandono, miséria e fome a que estavam submetidos. Vamos agora para nossas considerações finais. Muito bem, agora a gente vai fazer o desfecho aqui da nossa aula, né, concluindo aqui, falando do movimento dos cabanos, né, ou também conhecido como cabanagem. Por que esse movimento se deu? Devido à situação de exclusão, de miséria, de abandono que a maioria da população da província vivia, não é isso? Essa situação fez com que o povo se organizasse, né, e lutasse para tomar o poder. Então vamos ver o que aconteceu. Essa organização fez com que o povo chegasse ao poder, né? Segundo os historiadores, a cabanagem é o único movimento popular em que realmente o povo assume o poder. Então há uma resistência aí e o povo chega ao poder. Porém, os líderes do movimento traem o movimento, traem a causa e o movimento dos cabanos chega ao fim. As forças imperiais conseguem derrotar o movimento, chegando aí a uma quantidade de mais de 40 mil mortos, né, nesse movimento aí na luta dos cabanos. Certo? Muito bem, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos siga no @Contraturno Digital. Até a próxima.